Oi amigos, tudo bom? Eu sou o Carlos Coletti e eu estou aqui para fazer um comentário sobre os comentários que estão sendo feitos na rede social, todas as falas que estão sendo distribuídas por aí, as sentenças que estão sendo colocadas, e sobre isso então eu quero falar sobre a questão da justiça. Será que essas sentenças estão sendo justas nesse momento que nós estamos vivendo, onde está sendo falado sobre o presidente, sobre ministros, sobre política, enfim, muita coisa tem sido falada, mas será que tem sido falada de forma justa? Porque muitos juízes têm se levantado, muitas espadas têm sido desembainhadas nesse tempo. Mas a justiça, vamos pegar o símbolo da justiça. Você lembra daquela estátua da justiça, que tem uma venda nos olhos, que tem uma balança nas mãos, que tem uma espada? A venda nos olhos simboliza a imparcialidade, a qual deve ser usada no processo do julgamento, onde a gente coloca na balança, nas duas bandejas que existem nessa justiça. Ou seja, eu tenho que pesar os dois lados da moeda, eu tenho que pesar os dois lados da situação. A fala de um, a fala de outro, o que aconteceu em todas as instâncias. Isso de forma imparcial, com venda nos olhos, sem deixar-se ser levado pelas questões pessoais ou pelas falas dos terceiros, para que eu não venha dar uma sentença injusta, para que eu não venha usar um instrumento de sentença que é a espada de forma injusta. Isso que às vezes eu não precisarei usar. Mas existe um processo todo minucioso com relação a estabelecer uma sentenciação de forma justa. Mas hoje nós vemos muitos justiceiros se levantando. Isso, psicanaliticamente falando, é um arquétipo de justiceiro que hoje a maioria das pessoas tem. Mas não vou aqui comentar sobre isso. Mas é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Não só nessa questão que nós estamos presenciando, mas em todas as questões, instâncias da vida, nos relacionamentos como casamento, amizades, na rua, dentro de casa, os colegas na escola. Vamos agir com imparcialidade e pesando, porque eu não posso colocar algo apenas numa bandeja, porque será injusto. Eu preciso olhar todos os lados. Ser juiz não é nada fácil. Para se dar uma sentença, é preciso ter uma visão muito ampla e uma visão muito profunda. Além do que, eu só posso compreender algo se eu me fizer como este algo. Se eu falo de político, por exemplo, eu preciso me fazer como político. Eu preciso compreender o que é estar numa cadeira de presidente, o que é estar numa cadeira de ministro, o que é estar numa cadeira de deputado, o que envolve toda essa vivência, para então ter um pouco mais de autoridade para falar sobre algo. E não apenas baseado em informações da televisão ou de outros, ou de um gosto pessoal. Existe um processo. Então, não só nessa questão da política, mas em muitas áreas da vida, é bom que a gente tome cuidado e siga esses simbolismos da justiça. Para que a gente não caia em questões que são dificultosas e para que a gente não corte cabeças de forma de inocentes, digamos assim. Eu me lembro de uma situação que eu estava dando aula numa escola e crianças de 9 a 10 anos de idade começaram a falar de presidentes. Um falava que este era homofóbico, o outro era ladrão. Mas eu questionei: como que você sabe disso? Porque o pai falou, porque ele ouviu na televisão, mas nunca ninguém se assentou com esses presidentes para conhecer e saber. É algo muito sério, muito... Sentenciar é algo muito sério. Jesus, se a gente pegar exemplos bíblicos, Jesus várias vezes falou sobre essa questão do julgamento. O julgamento faz parte da vida humana, sim. Faz parte de um processo cerebral
para que a gente saiba o que é bom e o que é ruim. Mas ele diz, por que julga se tu fazes o mesmo? Então, em tudo isso que a gente tem visto, muitas pessoas estão sendo reveladas, mesmo sem perceber. Até Freud vai dizer algo, e eu vou usar aqui nomes fictícios, como quando Pedro fala de João, eu conheço mais Pedro do que João. Quando alguém chama alguém de corrupto, injusto, esta pessoa está se fazendo conhecer muito mais do que aquele de quem fala. Porque existem muitos mecanismos psicológicos ali envolvidos, como a transferência, a projeção, mas que não vem ao caso agora. Mas o que cabe é essa reflexão sobre a justiça, sobre a nossa fala justa, sobre o nosso ato justo. Então é isso, quero deixar essa reflexão. Um abraço a todos e até mais.